Olá! Liderança pode ser entendida como a arte de conduzir pessoas e conquistar o seu compromisso, de modo que elas fiquem influenciadas e motivadas a contribuir e defender voluntariamente os objetivos da organização. Para esse processo ser bem-sucedido, os aspirantes a um cargo de líder devem dispor dos elementos e habilidades que os tornem referências a serem seguidas pelos membros de sua equipe. Meu nome é Grazi Guaspari, eu sou líder de equipe de vendas, eu sou empresária. Hoje eu sou diretora comercial de um grupo de franquias de uma empresa multinacional, que é líder no mercado nacional. Eu respondo por um time de 200 funcionários, 200 vendedores e 60 líderes, 60 gestores. Sou palestrante, coach, palestrante nas áreas de venda, gestão, motivação, liderança, no caso, e analista comportamental e analista 360 pelo Instituto Brasileiro de Coach. Essa sou eu. Essa é uma questão que eu sempre levanto no início dos meus treinamentos, das minhas palestras, os cursos que eu vou dar para líderes ou para futuros líderes. Eu costumo iniciar com essa reflexão, se o líder já nasce líder. E na grande maioria das vezes as opiniões ficam bem divididas. A maioria das pessoas a grande parte das pessoas acredita que sim, o líder já nasce líder e até mesmo na infância a gente consegue ver algumas características de liderança. Outros dizem que não, que a liderança é algo que a gente desenvolve com o tempo ou de acordo com as nossas necessidades. Mas eu posso dizer para vocês que não. A liderança não é algo que a gente nasce líder, ninguém nasce líder. A liderança é como qualquer outra profissão. Senão eu poderia dizer que o médico nasce médico, o contador nasce contador, o advogado nasce advogado. E não é uma verdade. Os cargos de liderança, os cargos de gestão são como qualquer outra profissão e pode ser aprendida por todo mundo. O que vai determinar se a pessoa vai ser um líder de sucesso é a quantidade de esforço, de vontade, de disponibilidade de aprender. Enfim, todo mundo tem condições de ser líder. Mas claro que existem pessoas que nascem com características inerentes à sua personalidade de liderança, que facilita o processo. Mas isso não significa que essa pessoa que nasce com essas características vai conseguir aplicar ela da forma correta e vai ter sucesso num cargo de liderança, mas também, e como não significa que as pessoas que não tenham essa característica não possam desenvolver. Então, desenvolver as habilidades, as competências de um líder, todo mundo pode, e é importante que fique claro isso. Hoje a gente está falando para alunos de curso de gestão que vão ser líderes no futuro e que fique bem claro na cabeça de todo mundo que todo mundo tem condições de ser líder, basta a gente aprender, a gente entender qual é o papel de um líder numa equipe e se aprofundar nos conhecimentos, que eu acredito que sim, todo mundo pode ser líder. Existem muitos tipos de liderança. Hoje se fala bastante em líder coach, enfim, tem vários tipos de liderança. Mas a diferença básica entre o chefe e o líder é que o chefe é o que se via muito antigamente nas organizações. A gente via muito, era um modelo de gestão muito antigo. O chefe ele impõe, o chefe ele é muito autoritário. O chefe ele lidera, ele gere pelo medo. As pessoas sentem medo do chefe. Já o líder não, o líder é solidário, o líder pede feedback, o líder ele confia na sua equipe, o chefe não pede feedback, o chefe não interessa como que as pessoas estão enxergando o trabalho dele. Ele acredita que a razão é dele e ele determina, ele impõe como tem que ser feito. Então essa é a grande diferença entre o chefe e o líder. Hoje o que a gente vê nas organizações, nas empresas, é que a maioria das empresas estão à procura de líderes, não mais de chefes. Porque foi comprovado que os chefes não têm tempo de durabilidade muito grande. As equipes não conseguem trabalhar muito tempo sob uma pressão extrema, sobre uma carga de cobrança muito forte, com medo do seu chefe. As pessoas acabam saindo, ficando insatisfeitas e saindo. Então a rotatividade de colaboradores acaba sendo muito grande quando a gente fala em chefe. E o outro problema que a gente vê bastante em chefes é que eles têm equipes que são geridas por uma pessoa com essas características de chefe, acabam tendo mais dificuldade de atingir os seus resultados. E por que isso acontece? Porque as pessoas produzem menos quando estão com medo, quando estão acuadas, ou enfim, elas tentam se encaixar no que aquilo que a empresa impõe e a gente não consegue extrair o melhor delas. Então, as pessoas produzem mais quando se sentem satisfeitas no seu local de trabalho, se sentem à vontade.
Então, hoje em dia é uma tendência a busca por líderes e não mais por chefes. Na verdade, não existe receita para liderança, né? Liderança não é como se fazer um bolo, bota leite, bota farinha, bota ovo e o resultado vai ser esse. Não existe. A liderança, ela é algo que a gente desenvolve, é intuitiva também, porque é uma pessoa que trabalha com pessoas. Tu vai gerir pessoas. Então, isso não existe como ter uma receita para isso. Quando eu fiz a minha palestra 10 passos para você se tornar um líder de sucesso, que foi inclusive a minha primeira palestra que eu comecei a dar, o meu intuito não era esse, não era transformar ninguém em líder em 1 hora e meia de palestra. Isso não tem como. A ideia dessa palestra é buscar trazer 10 características, 10 habilidades, 10 atitudes que eu julgo serem importantes e até determinantes para que um líder tenha sucesso no seu cargo de liderança. Da onde eu tirei isso? Da prática. Porque a liderança é muito prática, né? Eu trabalho há 10 anos liderando equipes de vendas, então nesse meu tempo eu fui vendo o que funciona, o que não funciona, e aí fui buscando isso e trouxe para essa palestra. Então ali eu falo um pouquinho, e o líder dá o exemplo, porque o líder tem que... Uma das principais características do líder é que o líder tem que dar o exemplo. Eu não posso cobrar que a minha equipe tenha um horário, que chegue no horário e eu me atraso todos os dias. Então eu tenho que ter uma certa coerência no que eu falo e na maneira que eu vou agir. Então, ali são várias características que eu trago. Mas, meu intuito não é dar nenhuma receita pronta, porque isso não teria como, não existe. Então, volto a dizer, o que vai determinar que um líder tenha sucesso é a sua vontade de aprender, a sua disponibilidade, o seu esforço. Enfim, então, essa é a ideia da palestra. Essa é uma boa pergunta, porque hoje se fala muito em motivação. É palestra motivacional, o fulaninho está desmotivado, o outro está motivado. E para que a gente consiga motivar alguém, é importante que primeiro a gente entenda o que significa motivar alguém, o que significa motivação. E quando eu levanto essas questões até nos treinamentos, o que eu escuto muito é que as pessoas acreditam que motivar é encorajar, animar, entusiasmar. Isso tudo faz parte da motivação, mas não é a motivação propriamente dita. E para que a gente possa realmente motivar alguém, a gente precisa entender isso. Motivação, se a gente pegar a palavra motivação, motivo-ação, motivação nada mais é do que o motivo que vai me levar a agir. É o motivo que leva a pessoa a agir. A grande sacada do líder é entender e captar os motivos da sua equipe. Porque quando a gente vai motivar eles, a gente vai lembrar eles do seu próprio motivo. A motivação, na verdade, é uma coisa muito mais interna do que externa. Não adianta eu ficar gritando, animando, fazendo, se a pessoa internamente não tô mexendo com ela. Então é uma coisa muito mais interna. Então o líder tem que captar isso. Quais são os motivos de cada um? E cada um tem os seus motivos. Cada um tem os seus objetivos. As pessoas saem todos os dias de casa, faça chuva, faça sol, para ir trabalhar por algum motivo. Passam 8 horas, às vezes mais, dentro de uma empresa por algum motivo. Então, é importante o líder ter a sensibilidade de entender e captar isso. Alguns trabalham para que tem o objetivo de trocar de carro, o outro porque quer comprar um apartamento, o outro porque quer dar uma vida melhor para o seu filho. Enfim, cada um vai ter o seu motivo e os motivos mudam também, alteram. Então, o líder é importante, para motivar alguém, eu tenho que entender, saber o que ele quer, e em cima disso eu trabalhar, lembrar ele dos seus motivos. Quando a pessoa está chateada, a pessoa está desmotivada, eu vou lembrar ele dos seus motivos. Uma dica que eu dou bastante nos meus treinamentos é que coloque num lugar na sua unidade de negócio um cartaz. Claro que não fique visível para os clientes, né, mas que fique visível para as pessoas, para os colaboradores. Ali coloque as fotos dos motivos de cada um. O fulaninho bota a foto do apartamento que ele quer. O outro bota a foto do carro que ele quer. O outro bota a foto do filho. E bota ali. Para que as pessoas cheguem todos os dias na empresa e sejam automaticamente lembradas de por que elas estão ali, por que elas estão trabalhando, o que elas estão buscando. E o líder, se for inteligente, pode usar isso em diversos momentos e diversas formas. Então, a grande chave da motivação é encontrar os motivos da sua equipe. E uma equipe motivada, com certeza, gera muito melhores resultados. Isso está mais do que comprovado que um bom ambiente de trabalho impacta diretamente em bons resultados. As pessoas se sentem bem no seu ambiente de trabalho, produzem mais e melhor. E como é que o líder pode contribuir para isso?
o líder pode contribuir para isso de diversas formas. Uma das formas que eu costumo falar bastante e que eu utilizo na minha vida, com os meus liderados, é que proporcione momentos de descontração no trabalho. O trabalho não precisa ser uma coisa chata, não precisa ser uma coisa pesada. As pessoas não precisam se sentir com uma carga no seu ambiente de trabalho. Tente tornar a coisa mais leve, proporcione algumas atividades, algumas competições, algumas brincadeiras, para que possa manter um ambiente de trabalho legal. Isso costuma funcionar e muito, até para integrar a equipe. Uma equipe integrada também reflete num bom ambiente de trabalho. Então, acho que o líder, se puder trabalhar sempre em ações que possam integrar a sua equipe, que possam proporcionar momentos de descontração. Claro que tem que cobrar também, não pode ser uma coisa muito largada, o líder também tem papel de cobrança, porque além de ser líder, o líder tem que ter capacidade de gerir pessoas e gerir processos. Então, ele tem que ter administração disso. Eu costumo dizer, é como se fosse um barbante. Se eu puxar muito a minha equipe, ela arrebenta. E se eu largar muito, ela embola. Então, o líder tem que ter esse meio termo. Mas proporcionar momentos que transformem o ambiente de trabalho numa coisa mais leve, num lugar melhor, e que as pessoas se sintam mais acolhidas para trabalhar, com certeza vai impactar positivamente nos seus resultados. O líder eficaz não é alguém amado e admirado. É alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. Popularidade não é liderança. Resultados, sim. Peter Drucker.